Glória a Deus. Desejo saudar a toda a igreja e todos os nossos internautas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui mais um culto online, culto intitulado aqui da nossa igreja, culto de ensino e culto administrativo. Amando o nosso pastor Osias, nós estamos aqui, os irmãos sabem que ele está ali se resguardando um pouco por causa dessa pandemia aí, mas nós estamos aqui para adorar e para bendizer o nome do Senhor. Queremos que nesse culto a bênção de Deus também esteja sobre a sua vida, e nós não temos dúvida nenhuma, irmãos, que quando nós nos reunimos, seja aqui na igreja, seja na nossa casa, seja onde for, nós sabemos que Deus não está preso a quatro paredes. O Senhor Jesus mesmo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então não importa o lugar que você esteja, mas que você esteja conectado, que você esteja ligado com a presença desse Deus Todo-Poderoso. E não tenha dúvida nenhuma que a bênção de Deus, ela vai te alcançar. Eu quero convidar aqui o presbítero Márcio para levar a Deus em oração. E logo após, nosso irmão Ari Moleiro estará louvando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com todos nós nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar na tua casa, Senhor, cultuar nosso Senhor, meu Deus, junto com os nossos internautas. Toma o primeiro lugar nessa reunião, Senhor, que o teu nome possa ser glorificado. Fala conosco poderosamente, assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor para a igreja. Vamos começar o nosso culto entoando o hino de número 139. 139, Jesus, meu eterno Redentor. Sempre com bastante alegria, com bastante júbilo. Amém? Aleluia. Descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho pro céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Consolador, vivo contente, pois Ele
céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Aleluia. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Aleluia. 299. 299. Há um canto novo no meu ser. Aleluia. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama bem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus contrito, de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus contrito, de prazer celestial. Tenho sua graça divinal, sob as asas de amor, e riquezas que fluem caudal, lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus contrito, de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus contrito, de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra selar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus contrito,
Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estaremos lendo a palavra de Deus como leitura oficial nesta noite, no 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 28 de Deuteronômio. Vamos ler esses 14 primeiros versículos aqui, que fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. As bênçãos decorrentes da obediência. Deuteronômio, capítulo de número 28. Glória a Jesus. Nós estaremos lendo a palavra de Deus neste momento. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Meus irmãos, toda vez que eu leio esta palavra, e que eu menciono essa palavra, eu lembro da nação de Israel. Imagine se Israel tivesse obedecido a Deus na sua íntegra. Mas tem muita gente que acha que essa promessa aqui é somente para Israel. Não, irmão. Essa promessa é para toda aquela pessoa que obedece à palavra de Deus. É lógico que em um histórico diferente, mas não tenha dúvida nenhuma que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós receberemos as bênçãos que provêm da sua parte. Nós estaremos orando neste momento, e logo após o pastor Enival estará transmitindo o ensino da palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta noite. Fique atento, com certeza Deus tem uma palavra para você. A palavra de Deus, ela faz efeito, a palavra de Deus, ela atinge, a palavra de Deus, ela garante a vitória para o povo de Deus. Então ore comigo neste momento, e com certeza o Senhor está ouvindo a nossa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, prontos para receber a Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes,
e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui como Maria, aos pés do Senhor, para ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos para receber a porção que vem do alto. Usa o Teu servo de uma maneira toda especial. Que a Tua palavra possa atingir, Senhor, ó Deus, o objetivo, aquilo para que ela é determinada. Pai Santo, toma a frente de tudo. Continua contemplando as nossas necessidades, os pedidos de oração. Ó Senhor, é tanta enfermidade, é tanta porta fechada, mas o Senhor pode abrir nesta noite. O Senhor pode curar os enfermos, o Senhor pode visitar os hospitais, os prontos-socorros, Senhor. Faz um grande milagre no nosso meio. Que o Senhor continue abençoando a nação brasileira, perdoando os nossos pecados e sarando a nossa terra. Senhor, só Tu pode resolver esta situação, só Tu pode mudar este quadro, porque nós confiamos em Ti, Senhor. A Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Teu nome, porque nós sabemos que só Tu é poderoso para, ó Deus, reverter essa situação e normalizar este país. Pai Santo, nós Te pedimos tudo isso no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos, os internautas, com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los para abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo de número 3, verso 1, ou melhor, verso de número 5 a seguir, do capítulo 3 e segundo livro dos Reis. Diz-nos assim a palavra: Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todos os exércitos de Israel, e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: Rei de Moabe revoltou contra mim, você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: Irei, sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: Por que caminho iremos? Jorão respondeu: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para os exércitos e para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse: Ah, Senhor! E chamou esses 3 reis para os entregar na mão dos Moabe. Josafá perguntou: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, rei de Edom, foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai, os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para os entregarem nas mãos de Moabe. Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou,
se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção e nem olharia para você. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor, faça neste vale covas, e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, cortarão todas as árvores frutíferas, tamparão todas as fontes de água, e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E acontecerá que, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Amém. Pois bem, vamos meditar aqui nesta palavra, a palavra a qual ela inicia falando da atitude do rei de Moabe. Quando nós lemos o primeiro versículo, o texto vai dizer que Acabe, ele exigia tributos deste rei, mas quando ele morre, o texto vai dizer que Jorão se levanta, ou melhor, o rei de Moabe se levanta contra o rei de Israel. E nós vemos aqui que o rei de Israel chama o rei de Judá, e ele se reúne, e o rei de Edom, para que eles vá à batalha contra este rei. Mas o texto vai dizer que há uma pergunta de Josafá, o rei de Israel: para que caminho nós vamos? Ele diz: para o caminho deserto. E quando eles estão no caminho, quando eles estão no deserto, acaba a água, não tem água para eles, não tem água para os exércitos, não tem água para o gado, e aparentemente parece que eles estão perdidos. Tanto que o rei de Israel, ele diz: Senhor, o Senhor nos chamou esses 3 reis para nós morrermos no deserto. Mas Josafá, ele diz: será que não tem um profeta que nós podemos consultar, para que ele possa dar-nos a palavra de orientação que deve ser feita? E quando o profeta Elias manda o músico, chamar o músico, e quando o músico está tocando, o texto diz que o Espírito de Deus se apossa de Eliseu. Então ele diz: olha, assim diz o Senhor, faça cova nesse vale, porque não vai ter vento, vocês não vão sentir vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. Esse vale vai se encher, vai ter água para os gados, vai ter água para os seus exércitos, e isso será pouco perante o Senhor, porque vocês vão conquistar as cidades. E eu quero aqui meditar nesse texto com os irmãos, trazendo uma palavra com o tema: há uma resposta de Deus no deserto. Neste deserto tem uma resposta de Deus para você. A resposta de Deus no deserto. Todos nós tem momentos que passamos pelo deserto. E nesse deserto, quando Deus nos direciona para lá, Ele cuida de nos abençoar, mesmo que seja no deserto. Deus, Ele interfere nas nossas crises e envia resposta no deserto. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de deserto, mas nesse deserto não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água.
Qual é a orientação do profeta àqueles reis? Era que eles fizessem covas, e muitas covas, porque ia ter água. Talvez o questionamento era: mas como vai ter água? Se não há nenhum sinal de chuva. E ainda a palavra de Deus era: não vai ter vento, não vai ter chuva. Mas a mensagem de Deus para aqueles homens era: vai ter água, vai encher as covas, vai transbordar. Deus interfere nas nossas crises e envia resposta no deserto. Que possamos entender o propósito do Senhor para a nossa vida neste tempo. Um tempo diferente, tempo de pandemia, tempo de crise, tempo de desemprego, tempo de guerra, tempo de confusão política. Mas há uma resposta de Deus para a igreja ainda neste deserto. Há uma resposta de Deus para nós ainda neste deserto. Não sentirei ventos, não vai ter chuva, mas vai ter água, vai encher a cova, vai transbordar, vai ter milagre. O que fazer diante da crise? O que fazer diante da crise? O que fazer diante deste momento em que estamos no deserto? Primeiro, ouvir Deus. Ouvir a voz de Deus e não culpar pelos nossos erros. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos lá, verso 9, e o verso 8 e 9 vai dizer assim: e Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais, os que seguiam. Então o rei de Israel disse: ah, Senhor, chamou esses 3 reis para os entregares na mão de Moabe? Primeiro, ouvir Deus e não culpá-lo pelos nossos erros. Deus não é culpado dos nossos erros. Quando nós lemos o verso 1 do capítulo que estamos lendo, nós vamos ver porque a razão de que o rei de Moabe anuncia uma batalha contra o rei de Israel. Mas Deus não é culpado do erro dos homens, dos nossos erros. Então a primeira coisa a se fazer é ouvir Deus, é ouvir a voz de Deus. Mesmo nesse deserto, Deus tem uma resposta para você. Deus não é culpado dos nossos erros. É preciso ouvir Deus. No verso 11 do texto, vai nos dizer assim: Josafá pergunta: mas não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultamos o Senhor por meio dele? Um dos servos dos reis de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Chame ele, porque ele vai ter uma palavra. Deus vai falar através dele o que devemos fazer. Então, primeiro aqui, o que fazer diante da crise? Primeiro, ouvir Deus. É preciso ouvir Deus. Precisamos descer para ouvir. Tem momento que nós temos que descer para ouvir. Quando nós olhamos para o verso 12, ele diz: está aí o profeta. Ele tem uma palavra, ele está com a palavra. Josafá diz: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, foram falar com Eliseu. Eles descem para falar com Eliseu. Eles descem para ouvir o que o profeta tinha a dizer, o que eles deviam fazer no meio da crise,
no meio do deserto. Precisamos descer para ouvir Deus, ou seja, render-se a Ele. Aqueles reis desceram para ouvir o que Deus tinha a dizer. Até então eles tinham decidido, aí eles se uniram. Josafá disse: o meu povo é o seu povo, o meu exército é o teu exército, somos o mesmo povo, nós vamos juntos, vamos para a batalha. E chamaram o rei de Edom e foram. Mas aqui foi necessário que eles descessem para ouvir Deus falar. Precisamos descer para ouvir Deus. Segundo, o que fazer diante da crise? É entender que Deus não faz aliança com o político. Deus não faz aliança com aqueles que não têm compromisso com Ele. Pastor Jurandir leu aqui o texto: se obedecer, se cuidar em fazer conforme a lei, se não desviar do caminho, se for obediente, ele prosperará no campo, ele prosperará na cidade, ele prosperará nos negócios. Mas é preciso ouvir Deus. Deus não faz aliança com os políticos. Quando nós olhamos para o versículo 13 e versículo 14: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vai falar com os profetas de seu pai, os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor Deus é que chamou esses 3 reis a entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção e nem olharia para você. Mas agora me traga um músico. Ele está dizendo: o meu compromisso não é com você, o meu compromisso é com Deus. Traz um músico aí, porque agora, depois que o músico tocar, Deus vai se manifestar, Deus vai falar. Em outras palavras, Deus age no deserto por um justo. O profeta Eliseu olha e diz: se não fosse esse crente, se não fosse o rei de Judá, eu nem olharia para a tua cara. Mas por causa desse crente aí, eu vou orar a Deus e Deus vai dar uma resposta. O compromisso de Deus é com o justo. Se formos justos, Deus vai nos honrar nesta terra. Ele disse: ó, se não fosse Josafá, eu nem ia falar com você. Deus age no deserto por um justo. A presença de um justo muda o cenário. A presença de um justo muda as coisas. Deus vai mudar a direção das coisas, porque tem justo de joelho. Deus vai mudar a direção das coisas, porque tem crente fazendo cova. E você que está fazendo cova, eu tenho uma palavra de Deus para você: continue cavando, porque não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. O vale vai encher de água, vai ter água no deserto, porque Deus está dizendo: não vai ter vento, não vai ter chuva, mas eu vou mandar água. Eu vou mandar resposta, eu vou mover os céus. Aleluia. Deus vai mover o céu para te abençoar. A presença de um justo muda tudo. Eles estavam perdidos, sem água no deserto. Mas Josafá, só tem um moço aí. Não tem alguém que a gente pode consultar? Mas tem sim. Tem um moço aí, Eliseu, servo de Elias. Então chama ele. E quando o músico começa a tocar, o Espírito de Deus vem sobre Eliseu. Ele disse: olha, assim diz o Senhor. Aleluia. A presença de um justo muda tudo. Segunda coisa, ou terceiro,
o louvor atrai a presença de Deus. Ainda que você esteja no deserto, continue louvando. Olha o verso 15, vai dizer: traz-me um tangedor, ou um músico. Talvez o diálogo entre eles fosse: mas nós estamos no deserto, não tem água, nosso gado vai morrer tudo no deserto, nosso exército não tem água, já estão sem força, nós já não sabemos o que fazer, nós viemos aqui pedir orientação, agora você pede um músico. Ele disse: manda o músico tocar. Por meio da música, atrai a presença de Deus. Por meio da música, atrai a presença de Deus. O texto está dizendo que quando eles começaram a tocar, o Espírito de Deus se apoderou do profeta. Por meio da música, atrai a presença de Deus. Enquanto o músico tocava, veio a mão do Senhor, veio o poder de Deus, e a resposta veio para aquele homem. Deus tem uma resposta para você aqui esta noite. Deus tem uma resposta para você através desta palavra. Deus tem uma resposta para você nesta noite. Ele está dizendo: continue cavando, faça cova nesse vale, faça covas, porque não vai ventar, não vai ter chuva, mas vai ter água. Você não vai perecer neste deserto, porque Deus neste momento está dizendo: eu te darei vitória. Enquanto o músico tocava, veio a mão do Senhor, veio o poder de Deus. A pergunta é: tem louvor na tua casa? Tem louvor no teu carro? Tem louvor na tua vida? Tem louvor na tua atitude? Tua vida louva a Deus, tua conduta louva a Deus, porque aonde tem louvor tem a presença de Deus. Aonde tem louvor, a presença de Deus se manifesta e algo acontece. Aleluia. Tem louvor. Se tem louvor, a presença de Deus vai se manifestar e vai ter resposta para você nesse deserto. Tua vida louva a Deus, tua conduta louva a Deus. Eles estão perdidos no deserto, com sede, com fome, mas enquanto o tangedor toca, a mão de Deus se move. A mão de Deus se move. A mão de Deus vai se mover a teu favor. A minha oração é que a mão de Deus se move em favor da minha vida, da tua vida, do nosso Brasil, e que nesse deserto desça água, e que o nome do Senhor seja glorificado. Não deixe faltar o louvor na tua vida. Mas pastor, está difícil, a crise chegou na minha casa, a crise chegou na minha vida. Talvez você possa dizer: a crise chegou no meu emprego, a crise chegou na minha vida financeira. Mas eu venho como profeta nesta noite dizer para você, através da palavra do Senhor: faça cova nesse vale, porque vai ter água. Faça a cova nesse vale, porque vai ter resposta de Deus para a tua vida. E o profeta está dizendo: isso não será pouco perante aos olhos do Senhor. Também Ele vai entregar Moabe nas suas mãos. Vocês vão conquistar as cidades fortificadas e todas as cidades principais. O que Deus tem para fazer na tua vida é maior do que essa fase que você está passando no deserto. Então faça cova, porque vai ter água. Qual é o segredo? Não tire o louvor. Quarta coisa, veio a ordem de Deus. O segredo é obedecer a ordem de Deus. É a ordem de Deus. Vou citar novamente
o pastor Jurandir leu a leitura, Deuteronômio 20, capítulo 28, ele lá está dizendo, eu estou te dando uma ordem, se vocês obedecer, vocês vão viver o melhor desta terra. Se vocês obedecer, aonde vocês pôr a mão, vai multiplicar, vai florescer. Mas se obedecer a voz de Deus, se obedecer a ordem de Deus. E qual era a ordem de Deus? Cave poço, faça cova. Pense bem comigo, fazer cova no deserto, não tinha água, não tinha sinal de chuva, ele estava com fome, com sede, ele já estava achando, o rei de Israel já estava achando que Deus tinha entregado eles na mão do rei de Moabe para morrer, mas Deus dá uma ordem, faça cova, faça poço, assim diz o Senhor, virá água, cave porque vai vir água. Milagre que vinha sem sinal, milagre que vinha sem sinal, milagre em que Deus falou, vai ter, vocês não vão ver, mas quando vocês perceber o vale, as covas, já vai estar cheio de água, assim diz o Senhor, virá água. O que eu vejo aqui, no verso 18 e 19, há milagre que vem sem sinais, há milagre que vem sem sinais, em outras palavras, Deus está com a mão estendida sobre a tua vida, talvez a crise não está deixando você enxergar o sinal de Deus, mas mesmo sem sinal, vai ter água nesse deserto, vai ter milagre neste deserto, haverá milagre, haverá milagre. O Senhor estava dizendo, vou lhe dar vitória, em outras palavras, assim diz o Senhor está dizendo, vai ter água, vai ter água, assim diz o Senhor, faça neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não vão sentir vento, nem verão chuva, mas este vale vai se encher de água, vocês beberão, bem como o seu gado e seus animais, mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Eu quero dizer para alguém esta noite, o que Deus vai fazer na tua vida é pouco, porque o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você pensa, é muito maior do que esta crise que você está vivendo neste deserto. Deus tem algo grande para a tua vida, mas o que é necessário é fazer covas, o que é necessário é obedecer, o que é necessário fazer é não se entregar diante da crise. Enquanto o rei de Israel estava achando que estava tudo perdido, o rei de Judá está dizendo, não tem nenhum profeta aí que possa nos orientar. Enquanto ele está dizendo ao profeta, Deus nos entregou esses dois reis e mais a mim para morrer na mão dos moabitas ou de Moabe. O profeta está dizendo, se não fosse Judá, eu nem ia olhar para a tua cara, mas chama um músico aí, manda ele tocar, porque hoje Deus tem uma resposta para a tua vida, hoje Deus tem uma saída para vocês nesse deserto. Ele está dizendo, faça cova. Quinta coisa, que fazer?
nesse deserto? Ofereça uma oferta. Quando nós olhamos para o verso 20, olha o que diz aí o verso 20, você que está com a sua Bíblia. E aconteceu que, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Aconteceu que, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, ofereça sacrifício. Eu anotei aqui: ofereça uma oferta de manjar. Não suspenda a tua oferta. Não suspenda o culto, não suspenda a tua adoração, não suspenda teu louvor, não suspenda a tua oferta. Há um milagre para a tua vida neste deserto. Talvez você está dizendo, neste momento de crise, neste momento de deserto, eu não vou ofertar, eu não vou dizimar, eu não vou à igreja, eu não vou cultuar, eu não vou oferecer a minha oferta, eu não vou levar o mantimento que me cabe para a obra social, a minha contribuição para a igreja. Não retire a tua oferta, não retire o teu sacrifício, ofereça, porque o texto está dizendo que pela manhã, quando eles estão oferecendo o sacrifício, a água começou a descer. Aleluia. Tem milagre para acontecer na tua vida. Tem milagre para acontecer no teu ministério. Tem milagre para acontecer na tua casa. Não haverá vento em março, não haverá chuva, mas vai ter água. Não haverá vento, não haverá chuva, mas vai ter milagre. Deus entra hoje na tua casa para mudar a direção das coisas. Vai ter chuva, porque, ou melhor, vai ter água, porque Deus está dizendo. Vai ter mudança. Vai ter mudança, vai ter mudança, tem algo novo para acontecer, tem milagre para acontecer na tua vida. Então não retire a tua oferta. Não suspenda o culto, não suspenda a tua adoração, mesmo em crise, adore, mesmo em crise, louva, mesmo em crise, oferta, mesmo em crise, mesmo no deserto, ofereça a melhor oferta que você tem, porque não haverá vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. Aleluia, vai ter água. Vai ter água. O texto está dizendo que pela manhã há um amanhecer de Deus para a tua vida. Há um amanhecer de Deus para a tua vida, meu querido, minha querida que está me ouvindo essa noite. E eu concluo aqui esta palavra, dizendo: Deus vai trazer água para o teu deserto. Primeiro, nesse deserto, Deus vai confundir o teu inimigo. Quando eles estão oferecendo a oferta de manjar, a Bíblia diz que os inimigos olharam e viram a água descendo. Quando os moabitas viram a água descendo, eles olharam, o sol bateu na água e a água ficou vermelha, e a água descia naquelas terras. E quando eles olham, eles dizem: é sangue. Eles alugaram o exército. Vai ficar ruim para nós. Vai ficar ruim para nós, vamos embora. Olha aí o verso 22. Verso 22. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue.
Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, Moabita, é hora de pegar os despojos. Deus vai confundir os teus inimigos nesse deserto. Nesse deserto elas diziam assim: ué, mas o que está acontecendo com ele? Ele está prosperando, ele está mais crente, ele tá mais abençoado. O que está acontecendo? É que Deus está dizendo: não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. Deus, Ele confunde o exército de Moabe. Deus não depende da crise ou da bonança para ser Deus. Ele é Deus em qualquer situação. Deus não depende da crise ou de bonança para ser Deus. Ele é Deus em qualquer situação. Verso 25 e 26. Arrasaram as cidades, cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo, e os entulharam, tamparam todas as fontes de águas e cortaram todas as árvores frutíferas. Só Kir-Hazete ficou com suas muralhas, mas os que atiravam com as fundas cercaram e atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens, armados com espada, para abrir o caminho e chegar até o rei de Edom. Porém não puderam. Então pegou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu holocausto sobre a muralha. E houve grande ira contra Israel, e por isso eles retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Vai haver água no deserto. Mas como? Não houve chuva e nem vento. Não houve chuva e nem vento. Mas a palavra de Deus diz: haverá água. E o povo de Moabe perderam a batalha, se desentenderam entre eles mesmos. O rei ofereceu seu filho em sacrifício, e eles se juntaram e voltaram para a sua própria terra. E o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom receberam a vitória através da palavra que Deus havia dado através do profeta. Tomaram posse das cidades, cidade alta, cidade fortificada, e se tornaram fortes, porque Deus disse que daria vitória a eles. E para concluir as minhas palavras, vai ter água neste deserto. Mas como? Não houve chuva, não houve água. Como vai ter água? Diz os historiadores, inclusive Flávio Josefo fala, que a chuva lá na Idumeia, lá em cima, nas regiões de Edom, na parte alta da terra de Edom, foi tão forte que as barragens se romperam e não se aguentaram, e a água desceu pelo vale no deserto, e a água desceu e encheu todos os poços e a terra, e Deus deu vitória para o rei de Israel, para o rei de Judá e para o rei de Edom. E eu encerro dizendo o seguinte: não haverá chuva, não vereis vento, mas vai ter água. Haverá milagre na tua vida, porque Deus está no controle, e a tua boa mão está estendida sobre nós. E eu sinto a mão de Deus estendida sobre nossa vida aqui nesta noite, sobre você que está aí na tua casa. Então receba um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, abundantemente, grandiosamente, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Vamos orar neste momento. Papai Celestial, nós apresentamos a Ti, Senhor, mais uma vez. E nós queremos pedir ao Pai a Tua bênção.
Queremos agradecer, meu Pai, pela vitória do Senhor, pela Tua palavra. Pai Celestial, eu ministrei aqui, Senhor, esta noite, que não haverá vento, que não haverá chuva, mas nós vamos ver milagre. Pai Celestial, que esta palavra, ela possa fazer a diferença na minha vida e na vida daqueles que ouviram. Senhor, meu Pai, continua conosco, continua abençoando a vida do nosso pastor presidente, continua abençoando a diretoria da igreja, o nosso ministério, o nosso campo. Meu Pai, que a bênção, que a vitória do Senhor esteja sobre esta cidade, sobre esta nação, Senhor, de uma forma maravilhosa. Querido Pai, fica conosco, continua conosco, nos dando vitória, dando graça. Pai, em tudo nós já agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor.
Graças a Deus pela palavra que ouvimos, pelos hinos que foram entoados nessa noite. Com certeza serve para a nossa edificação espiritual. Eu quero aqui, irmãos, dar um aviso a pedido do nosso pastor presidente, pastor Osias Gomes, que o culto de jovens e adolescentes, que seria no terceiro sábado desse mês, vai passar para o quarto sábado, ou seja, dia 24 de abril, por ter estendido aí a pandemia, né, as restrições, e então nós estaremos fazendo o culto de jovens e adolescentes no quarto sábado deste mês. E também haverá aqui a despedida do nosso pastor, vice-presidente, pastor Wilson, que agora é o pastor presidente ali na Assembleia de Deus na cidade de Caçapava, e ele trabalhou muitos anos aqui, como tesoureiro da igreja, como líder de jovens, também como vice-presidente do campo, e o pastor Osias estará aqui com toda a igreja, com todos os irmãos, pedindo também para a presença de todos os nossos dirigentes estarem aqui, para nós prestigiarmos, para nós honrarmos o pastor Wilson, que trabalhou tanto tempo aqui nessa igreja, deu muito fruto na obra de Deus aqui neste lugar, e estará se despedindo aqui do campo de Guaratinguetá. Eu também quero avisar os irmãos que nós sempre oferecemos aqui um versículo para os aniversariantes, tanto natalício como de casamento, e nós vamos, a partir de segunda-feira, estaremos colocando aqui no Instagram da igreja o oferecimento desses versículos. Os irmãos que estão aniversariando aí no decorrer dessa semana, tanto o aniversário de casamento como natalício, estará ali, eu estarei colocando ali o versículo da palavra de Deus, para que os irmãos possam meditar, e com certeza é um alimento espiritual para a sua vida. E também uma palavra rápida para a meditação de todos os nossos irmãos. Queremos também continuar incentivando os irmãos a contribuírem para a obra de Deus. Nós estamos aí em plena atividade na construção da igreja, terminando o templo sede. A equipe aqui da comunicação tem preparado aí um vídeo para os irmãos verem como está o templo sede, mas os irmãos também não esqueçam que o pastor Osias atende todas as nossas congregações, sempre há necessidade. Essa semana mesmo teve que disponibilizar aqui os irmãos para estar ali na Vista Alegre do Putim, que estão ali terminando de arrumar um salão ali, para que os irmãos estejam congregando. Então, irmãos, os trabalhos, eles não pararam o culto presencial aí, mas as atividades da igreja continuam. Então, continue contribuindo. Nós estamos aqui dando atendimento toda terça-feira à noite, toda quinta-feira à noite, todo domingo pela manhã e todo domingo à noite. Então, os irmãos podem trazer o seu dízimo, podem trazer a sua oferta, podem trazer a sua contribuição. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento tão importante que nós fizemos aqui, por esta palavra tão abençoada que nós acabamos de ouvir, e os hinos também. Nós queremos que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E se você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, ou quer voltar para a casa do Pai, este é o momento de você se aproximar conosco em oração ao Deus Todo-Poderoso, e Ele vai com certeza perdoar os teus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Estaremos orando neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos diante da tua presença e queremos, Senhor, mais uma vez apresentar todos os pedidos de oração. O Senhor conhece todas as necessidades, o Senhor sabe tudo o que está passando. A Bíblia diz que o Senhor olha do céu e contempla todos os moradores da terra. Até um versículo diz que somos como gafanhotos. O Senhor contemplando essa multidão, Senhor, de mais de 7 bilhões de homens e mulheres, caminhando por este planeta Terra. Pai Santo, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que cada um necessita. E o Senhor está no controle de todas as coisas. A tua palavra diz: minha é a terra e
toda a sua plenitude. O céu é o seu trono, e a terra é onde o Senhor descansa os teus pés. O Senhor está no domínio de todas as coisas, continua curando, continua libertando, continua abrindo porta de emprego, continua abençoando o Brasil, continua abençoando, Senhor, o nosso ministério, continua abençoando a igreja, a diretoria da igreja, a equipe da construção, os departamentos da igreja, continua abençoando todas as atividades da igreja. Pai Santo, tome o controle de tudo, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, que você possa dizer amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.